Bem legal, e queremos dar aqui a boa noite, as boas-vindas à nossa irmã Cristina Pimentel, tá? Ela vai já se apresentar e dizer suas falas iniciais. Hoje o pastor infelizmente não pôde estar presente conosco, está cuidando de algumas outras coisas. Dizer também aqui o nosso boa noite para o Hugo, que já está ali organizando e cuidando de tudo. Cleiton, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, irmãos, boa noite, Reginaldo, Hugo, a Cristina, nossa convidada, boa noite. Mais uma vez, lembrando a vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube, que se inscreva, ative os sininhos para receber as notificações. Se você ainda não nos acompanha na nossa página no Facebook, faça isso, meus irmãos. Nos ajude para que as nossas mensagens possam alcançar muito mais pessoas. Nós também estamos lá no Instagram. Nas nossas redes sociais você nos acha Família CBP. É dessa forma que você vai nos achar. Dito isto, vamos começar. Boa noite, dona Cristina. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Qual é a sua expectativa para esse nosso bate-papo? Vamos conversar assim. Tá tudo bem? Tudo ótimo. O coração tá batendo de boa? De boa. Eu acho vocês corajosos por me chamar, mas vamos lá. É que normalmente as pessoas chegam nesse primeiro momento, chegam um pouco nervosas, às vezes eufóricas. Mas eu digo para você que depois disso será a primeira de muitas, quem sabe, né? Quem sabe, né? Mas é gostoso, seja muito bem-vinda. A Cristina, ela é líder do Ministério de Dança na nossa igreja, o ministério chamado Sirvo. Já já ela explica o que significa Sirvo, já já ela vai dando aí para nós as coordenadas sobre o Sirvo. O Sirvo já atua na nossa igreja, como eu coloquei na nossa chamada aqui, há 22 anos. Cristina, explica para nós o que é esse ministério chamado Sirvo. Boa noite. Para quem não me conhece, sou a Cristina. Eu estou na igreja desde sempre, né? Desde que a igreja mudou para cá. Sou casada, né? Faz 17 anos. Tenho 2 filhos lindos. Tenho 47 anos. E eu mexo com dança desde os meus 20 anos. Acho que desde os meus 20 anos eu mexo com dança aí. Já gostava muito de dançar. Não tenho talento para dança, mas gosto de dançar. E ter talento não significa ter dom, né? Você tem talento, eu não tenho talento, mas tenho um dom, né? Então, é isso. Bom, a gente tinha antigamente embaixadoras, mensageiras do Reis, né? Que era um grupo de meninas que tinha, a gente tinha aqui na igreja, e a gente fazia gesto, naquela época fazia gesto, né? Não tinha introduzido, na época de 90, não tinha introduzido ainda a dança na igreja, né? Era até uma heresia dançar, né? Na igreja, era pecado, não se podia fazer essas coisas, né? Quando veio a Batista da Lagoinha e trouxe uma revolução aqui pro Brasil, né? Trouxe a dança nos CDs dele, assim, e mudou um pouco a perspectiva da igreja. É lógico que a dança ainda, para muitas pessoas, ainda escandaliza, ainda não tem nada a ver, porque as pessoas não entendem o contexto da dança dentro do culto, né? Porque as pessoas não entendem que nós nascemos para adorar a Deus. E não é só o pensamento ou a voz, é o corpo todo, é o movimento. E dançar é um movimento, é o corpo, o movimento do corpo, né? Então eu entendo que dançar é isso, e adoração é isso, é quando o corpo todo adora a Deus. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Aí quando foi em 2000, já em 97, 98, eu já comecei a trabalhar com as meninas como mensageira, as meninas foram crescendo, as meninas gostavam muito de dançar, eu falei, então vamos introduzir a dança aqui. Graças a Deus a gente tinha um pastor que tinha a cabeça super aberta, onde deixou eu super à vontade, o pastor Ailton, ele falou, não, Cris, pode ir, você sabe, com a cabeça super para frente, eu achava ele com a cabeça super para frente, então assim foi muito fácil introduzir a dança. Pela cabeça do pastor, sim, é lógico que algumas pessoas mais antigas na igreja não entendiam nada, né? Se escandalizaram e tudo, mas isso aí depois Deus, o Espírito Santo foi trabalhando, Deus foi trabalhando através da adoração, e aí a dança foi bem aceita. Pelo menos na igreja é bem aceita. Isso é muito bom, né? Eu confesso, quando eu cheguei aqui, que eu vi a dança, eu achei muito interessante. Eu venho de igreja muito mais tradicional. Quando eu cheguei aqui, a igreja já era bem mais aberta. E as igrejas batistas, né, que nós somos da Convenção Batista Brasileira, tem por hábito ser uma igreja
um pouco mais fechada, um pouco mais tradicional. Então essa questão da dança, das palmas, até de algumas vestimentas, às vezes são questionáveis ou questionadas. Dito isto, sobra sempre para o Cleiton a parte boa, né? Já que ele é o estudante aqui de ciência, da religião e das coisas boas, as perguntas difíceis vão sempre para ele. E aí, Cleiton, do ponto de vista do estudante, da pessoa que tem se aprofundado bem no conhecimento, e como você vê a dança dentro da igreja? Como você via antes e como que você vê hoje, depois de muito que você tem estudado? Não, eu vim de uma igreja neopentecostal, né? Então eu vim de uma igreja que era até muita coisa introduzida na igreja, né? Tinha coisas que eram benéficas, mas tinha coisas que realmente não faz sentido, né? Mas a dança, ela é uma coisa que era natural. Eu cresci em uma igreja assim, como a Cristina falou, muitas das igrejas neopentecostais, elas são conhecidas por pegar um pouquinho de tudo, né? Então, essa parte da dança na Lagoinha, tinha até um ministério de dança na igreja que eu fazia parte, que eles foram fazer um curso lá, um seminário com o Ministério de Dança da Lagoinha e depois introduziram na igreja. Mas a pergunta que eu queria fazer para a Cristina, ela tem ali um cunho filosófico, mas que tem que eu queria ver qual era o posicionamento seu a respeito disso. O teatro, quando ele foi criado na Grécia, Aristóteles ele falava que era para que as pessoas se vejam como que fosse uma catarse, que ele chamava. Era onde as pessoas se olhavam a si mesmo através daquela interpretação. Você acredita que o Ministério de Dança ele tem esse intuito de passar o louvor de uma forma mais palpável das pessoas através dos atos que vocês dançam lá na frente, conseguir fazer com que aquelas palavras se tornem gestos? Sim, eu acho que acho que a dança, porque assim, as pessoas não sabem muito o que é dançar, né? Porque dançar, quando você pega a definição, é movimento, é se movimentar. E as pessoas têm que entender que quando elas se movimentam, o gesto que elas fazem, elas estão dançando, elas estão adorando. Então é isso que é a dança, é envolver isso, é saber que a pessoa, o gesto que ela vai fazer, ela vai adorar a Deus. Então o corpo dela tem que estar o tempo todo adorando a Deus. Então você tem que estar cuidando qual o movimento que você está fazendo com o seu corpo. Está adorando a Deus esse movimento? Entendeu? Porque às vezes com o movimento você pode ofender uma pessoa. Sim. Com o movimento você pode ser agressivo com uma pessoa. Exatamente. Entendeu? Então é você entender que seu corpo adora a Deus. É você entender que existe um fluir do Espírito Santo dentro de você. E que ele dança, e que ele se move, que ele adora a Deus. Então é isso. É você entender que não é só louvando, não é só falando. Que às vezes você não está falando nada, mas um gesto seu, uma mão sua, uma coisa. Então ofende as pessoas. A dança é isso. É você entender que o seu corpo se move adorando. E partindo desse princípio de que o corpo está em movimento, de que as coisas estão acontecendo no movimento, aí eu te pergunto, para vocês executarem a dança, por exemplo, hoje vai ter um culto especial e vocês vão dançar. Primeiro vocês precisam ensaiar, primeiro vocês precisam estudar aquela música que vocês vão apresentar durante a dança, ou é algo intuitivo, assim, vamos lá e pronto? Não. Primeiro a gente precisa entender o que a letra está falando. Né? Eu preciso entender, eu preciso saber o que é aquilo, o que a letra está falando. Para depois aquilo refletir na minha adoração. Né? Mesmo os espontâneos que a gente vê às vezes na igreja, a gente já sabe das músicas, E os ensaios são longos, assim, são muito longos. Porque você vai ter que estudar cada gesto, encaixar o gesto dentro da música, encaixar o gesto, qual que é a mensagem que eu quero passar, saber até o limite do seu corpo, que é o nosso limite. O nosso corpo tem um limite, saber qual é o limite do seu corpo. Então, eu posso encaixar esse gesto aqui, não posso encaixar aquele gesto ali. E são muito tempo, muitas horas de ensaio. Então, a grande preocupação é com o limite do corpo, tanto a parte física quanto a parte gestual, para não escandalizar. É isso que você está querendo dizer? Também. Porque, assim, escandalizar, toda vez que você vai trazer algo novo para a igreja, você vai escandalizar. Porque sempre vai ter alguém com a cabeça... mais fechada? Não, acho que nem a cabeça nem mais fechada. É com a cabeça quadradinha mesmo. Entendeu? É aquela cabeça que não quer evoluir. Um padrão, né? É um padrão. A pessoa te coloca no padrão. É tipo aquilo... não foi criado para... quem criou isso não foi Deus. É a primeira coisa que... A dança não foi criada por Deus. Como assim? Quem criou a dança? Como assim? Tudo é criado por uma pessoa, pelo ser humano. E quem criou o ser humano? Deus.
As pessoas são criatura de Deus ainda. Todas não são filhos, mas são criatura. Então, quando as pessoas criam alguma coisa, é Deus que está no movimento, é Deus que está ali. Então, as pessoas não podem dizer, que foi criado, foi outro. A pessoa criou, o ser humano criou, mas o ser humano é a criação de Deus. Entendeu? Não é só para não escandalizar as pessoas. Entendeu? A pergunta é, por que escandalizar? Porque normalmente a dança, por exemplo, nós temos a dança do ventre, que é uma dança de cunho mais sensual, envolvente, sensual, sedutor. E a dança dentro da igreja, por isso que eu estou te perguntando, para que aqui a gente possa desmistificar ou até mesmo tirar aquele lado muito romantizado. Falar de algo que realmente é voltado para o evangelismo. Cleiton, na Bíblia nós temos ali o primeiro relato de dança, se não me falha a memória, de Miriam. Né? Quando passou o Mar Vermelho e estava ali e teve aquela dança. A Bíblia diz, Miriam dançou. Como você traz algo assim que possa ajudar também nesse esclarecimento sobre a dança na parte bíblica? Como a Cristina falou, a dança, por definição, no contexto geral, ela é um movimento. Como a música também, no contexto geral, ela é um canto, ela é uma letra. Quando a gente traz para o contexto da igreja, nós trazemos para o contexto do servir a Deus, tudo aquilo que nós fazemos tem um intuito. É como nós falamos na semana passada da questão de só a Deus a glória. O intuito é glorificar a Deus. Então eu entendo que é muito importante, por isso que a gente está batendo esse papo, que as pessoas entendam o significado de cada ministério e o serviço que tem no culto, porque todo aquele serviço ele tem um andamento e o final, né, Cristina, se estiver errado você me corrige, é glorificar a Deus. Com certeza. Agora, hoje, eu já vou aproveitar essa deixa para jogar uma pergunta também na mesa. Tanto a questão musical ela tem sido banalizada, quanto a questão de dança. Você vê hoje essas redes sociais que elas são com movimentos rápidos, né? Essas dancinhas fazem muito sucesso, tal como o TikTok. E isso tem manchado em geral o contexto musical, infelizmente, ele já é muito manchado no Brasil. A gente é muito conhecido por N músicas, infelizmente não pelas melhores. Você acha que atrapalha o serviço que vocês fazem dentro da igreja? Esses serviços, como que eu posso dizer, que são, como que nós denominamos, música secular, essas danças seculares, você acha que ela tem manchado para o visitante que chega na igreja e vê esse movimento de dança, esse ministério de dança na igreja? Eu acho que não. Eu acho que pegou um visitante que gosta de dançar. E ele vê a dança na igreja e ele fala, poxa, eu posso dançar, eu tenho essa abertura de dançar para o Senhor, quer dizer que não é uma coisa fechada. Gente, eu acho que assim, a gente veio da época de 90, a gente veio do El Chan, da boquinha da garrafa. Então, aquelas pessoas mais quadradas, assim, porque hoje chegam as pessoas com uma ideia de igreja, achando que a igreja vai estar a par de tudo aquilo que acontece na sociedade. E não é isso, a gente vive de música, a gente introduz dança, a gente vive de arte. E talvez a pessoa possa chegar na igreja com essa cabeça quadrada, com essa ideia de que na igreja não existe isso, de que na igreja é aquela visão de que toca aquela música de órgão, de que você chega lá, tá todo mundo sentadinho. Como que o Ministério Sirvo ele pode quebrar essas barreiras para um primeiro contato que essa pessoa tem? Eu acho que a pessoa vem do ministério em si, né? Porque assim, a gente se prepara fisicamente, a gente se prepara espiritualmente, e a adoração. É lógico que nossa preocupação, quando a gente vai dançar, é sempre adorar a Deus. Porque eu não vou me preocupar com o que o irmão vai achar, porque senão a gente não faz nada na igreja. Mas eu tenho certeza que através do Espírito Santo vai movendo o coração das pessoas. Porque assim, a gente já enfrentou muitas barreiras sobre isso, né? Tem pessoas até hoje, nesses 22 anos, que não entendem a dança dentro da igreja. Mas por quê? Porque as pessoas não evoluem espiritualmente também. Entendeu? Aí não tem o que fazer, né? Porque eu falo assim, que Deus é tão bom que ele coloca várias igrejas de vários modelos para todas as pessoas. Se a pessoa vai numa igreja que tem dança e ela não se sente bem, procura outra, porque tem outras que não tem e não vai ter porque as pessoas se sentem assim. Mas aquelas pessoas que gostam de dançar lá fora, elas têm que entender que na igreja também a gente usa a dança para adorar a Deus, que o corpo dela também pode adorar a Deus. E eu acho que isso que é maravilhoso no mundo, porque tem várias igrejas de vários jeitos e as pessoas podem se encaixar aí onde elas acharem melhor. Eu acho isso maravilhoso.
Eu sempre carrego comigo uma frase que a igreja é um lugar onde você se sente acolhido. É uma extensão da sua casa, ou às vezes, muitas vezes, até a sua própria casa, a sua família. É o lugar onde você se sente bem. Então eu sempre penso que você deve buscar uma igreja onde você esteja à vontade para servir, para louvar, para adorar a Deus. Pessoal, nós estamos recebendo hoje aqui a irmã Cristina Pimentel. Ela é líder do Ministério Sirvo na nossa igreja, que é o Ministério de Dança, que já atua aqui conosco na igreja há mais ou menos uns 22 anos. E eu vou perguntar para a Cristina qual foi a experiência na área de dança que mais marcou a sua vida. Que lugar que você foi lá para dançar, louvar ao Senhor, e como forma de evangelismo aquilo marcou a sua vida. Teve alguns, né? Mas eu acho que os mais recentes agora foi na praça, né? Porque quando você sai do seu habitat natural, que é a igreja, que é o palco da igreja, você vai para a rua, primeiro que é um ambiente que você não controla, né? Você pode acontecer várias coisas. Segundo, que eu saí com um monte de gente, eu saí com crianças, saí com coral, saí com a igreja toda. E quando você vê que as pessoas olham para você, você dançando, celebrando o Natal, que é o nascimento de Jesus, que eu acho que é assim, uma data assim, importantíssima para o cristianismo, e você vê que as pessoas parou. E depois você vê relatos de pessoas parando você na rua. Poxa, que legal que você trouxe uma dança. Eu comecei a mudar minha visão da dança, de adoração. Isso é impactante, né? E você poder mostrar para o bairro outro tipo de dança. Porque a gente é introduzida num bairro de periferia, onde as pessoas não têm balé, onde as pessoas não têm dinheiro para ir no teatro municipal, onde as pessoas que ela conhece é o funk, é a roda de samba, o corpo da mulher sempre muito exposto, sempre muito detonado, como, sabe? Aí você vê que você pode dançar, e você pode ver um monte de mulher ali dançando, mas adorando a Deus. E o corpo sendo guardado. E você podendo fazer aquilo é maravilhoso. Que comumente o Brasil lá fora, como já disse o Cleito, é visto de uma forma muito vulgar, especialmente pela dança. Aí nós temos aqui o Ministério Sirvo atuando na igreja de forma confortável, de forma comportada, trazendo a dança em forma de louvor e evangelismo, levando a palavra de Deus ao alcance de muito mais pessoas. Você citou lá fora, você citou aí o Natal na Praça, que aconteceu aqui na praça no Marcos Freire por 2 ou 3 anos? 3 anos. 3 anos. Foi uma experiência realmente muito marcante. Foi. Marcante, desgastante, mas foi maravilhoso. Davi disse que a gente não deveria oferecer nada a Deus que não nos custasse o sacrifício, né? O sacrifício sempre tem que custar alguma coisa. O pastor fez aqui uma pergunta e eu vou perguntar ela para você. Pessoal, se você tiver aí uma pergunta, manda pra gente aí que a gente vai apertar aqui direitinho para que possa sair uma boa resposta. Por enquanto, manda que o Reginaldo responde. Tá tudo muito tranquilo, tudo muito bem. O pastor perguntou qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam hoje com o ministério. Não, na verdade a pergunta dele foi outra. Qual a maior dificuldade enfrentada pelo ministério hoje? Falou, pergunta, não sou muito entendido sobre o assunto de estilo de dança, mas me parece que o ministério é do Johnny Sirvo já. se inspira... Não, é do Johnny essa aqui? Toninho Frigo. Ah, sim, tá certo, desculpa, Ele perguntou aqui qual a maior dificuldade enfrentada pelo ministério hoje. Pessoal, é ao vivo, e ao vivo é assim mesmo, eu estou sem minha outra desculpa, é que aqui, subiu aqui ficou a carinha do paz, pastor, subiu o Johnny sobre Fique em paz. Eu acho que hoje a maior dificuldade do ministério é a renovação, né? Você encontrar pessoas, porque eu falo assim, as minhas meninas já são velhas. São mulheres, já tem as suas meninas, né? Já tem as minhas meninas, já tem filhos, e elas já tem 30 anos, a mais nova tem 28 anos, eu já tô com 47. E você encontrar meninas e meninos, porque a dança é aberta para todos, e pessoas mais velhas também que estejam dispostas a pagar o preço de estar nesse ministério. Porque é um preço para ser pago. Para você estar no ministério é um preço para ser pago. Precisa dispor de tempo. Não se dispor de tempo. Precisa escolher o tempo para o Senhor. Porque ninguém se dispõe de tempo hoje. Ninguém tem tempo hoje. Não, por isso que precisa dispor do tempo. Então você tem que escolher o seu tempo, dar o melhor do seu tempo para o Senhor. Eu acho que é isso. Com certeza. E as crianças, eu acho que... Porque assim, eu peguei as meninas muito novas. Peguei as meninas com 10, 11 anos, as mães que traziam. E hoje as mães não entendem essa importância.
que elas precisam estar. Porque criança hoje quer ir, amanhã não quer. Criança não tem responsabilidade. Porque é criança. Hoje quer ficar em casa, hoje quer jogar videogame, hoje quer sair de casa. E quem tem que ter responsabilidade é a mãe. A mãe de trazer, de vir buscar, de incentivar, de falar, não, é importante. É igual eu falo, meu filho não tem opção de não ir para a escola. Meu filho não tem opção de não tomar banho, de não escovar os dentes. Porque é importante para a vida dele. Como na igreja tem coisas que são importantes para a vida. Tem que entender que nós somos seres espirituais. E tem coisas importantes para se fazer. Então, tem que ter ministério. A criança ela tem que ter compromisso. Tem que fazer parte. Tem que fazer parte. Eu falo que a criança tem que criar memórias dentro da igreja. Ela tem que se sentir em casa. Então, eu acho lindo o Marquinhos, quando entra, ele vai direto pro púlpito subir. Porque ele está em casa, ele está na casa do pai. Ela tem essa liberdade. É o lugar dele, é o lugar de adoração dele. É isso que as mães têm que entender. Tem que trazer para a igreja. Tem que saber que ali é o lugar deles. Eles têm que ter a liberdade de subir, descer, ir na cozinha, ir no banheiro, subir aqui, porque eles estão em casa, é a casa do pai. Eles têm que subir. É meu lugar, ali é meu lugar. Mas isso tem que ter a responsabilidade dos pais atrás trazendo. Então, hoje, nossa maior dificuldade é vir a renovação. Trazer pessoas, falar, venham, o ministério é aberto, é para todos, mas tem que pagar o preço. Porque a líder é chata, a líder é estressada, mandona, exigente. Por quê? Só qualidades boas. Só qualidades boas para liderar, entendeu? Mas por quê? Porque eu entendo que como ser espiritual é fundamental. Você precisa ter uma postura e ter um posicionamento, né? Para alcançar. Cleiton, vou deixar você fazer a pergunta que o Johnny mandou. Agora faça aí a agora pergunta. Eu preciso fazer, né? Depois desse papelão. Depois, Johnny. Caramba, Johnny. Ô, Johnny, manda a pergunta depois que o pastor mandar e alguém comentar, para pular um. O Johnny falou assim que o Ministério Sirvo, ele não entende muito de Ministério de Dança, mas pelo que ele entende, o Sirvo parece que se inspira muito no balé. E ele pergunta se não seria legal o Ministério explorar outros estilos de dança. Então, eu acho assim que cada ministério, ele vai, característica do seu líder, né? Ele vai... Eu amo balé. Amo. Por mim, eu ficava horas assistindo as pessoas dançando balé. Então, eu sempre vou por essa linha. E eu acho também que é mais fácil das pessoas entenderem a adoração. A gente, há uns anos atrás, nós tínhamos o Brydance, Hugo, que explorava o outro tipo. Então, ele só via mais com aquela música mais ritmada, mais dançante, que eu achava o máximo. Mas não é minha praia. Então, toda vez que eu vou escolher alguma música, eu vou sempre naquela mais pro que balé... Mas eu me encaixo, porque assim, a gente é meu perfil. Então, normalmente eu sigo um perfil de liderança. Lógico, a gente tenta explorar outros movimentos, igual a Jéssica. A Jéssica já gosta mais daquele mais dançante, mas normalmente você vai ter que se contentar com o balé, que é um classicão mesmo. E o Ministério Sirvo, ele é muito introduzido a louvor, né? Sim. Momento de louvor, então eu acho que também essa questão de um movimento, por exemplo, como o hip hop, seria mais uma apresentação à parte, Sim, né? Mais uma apresentação. Mas quando era o tempo do Brydance, aí se alguém tiver vídeo, foto, aí pode ver que as meninas detonavam, os meninos também detonavam, assim, era só hip hop, assim, era muito bom. Quer não? Não é, essas coisas não é do meu tempo. Peraí, pessoal, eu tô só pegando aqui uns avisos. Porque eu sou bem antiga, gente, que bem o pastor antiga. pediu para mim estar avisando sobre as nossas programações de final de ano e até aproveitar que a Cristina está aqui. Nós vamos ter agora em dezembro, dia 17, a última entrega do ano de cestas básicas pelo Acolher. E vamos ter no dia 18 aqui um culto organizado pelo Ministério Infantil, onde vai ter isso, dança, vai teatro, ser uma cantata vai só. ser uma cantata, isso. Né? Mas vai ser algo muito interessante, se você puder nos acompanhar, tanto pode nos acompanhar pelo YouTube, como pode estar presente aqui conosco, aqui na igreja. A nossa igreja fica na rua Joaquim Moreira, número 213. É muito facinho. Ou então qualquer coisa coloca lá no Google Maps, ou no outro lá que eu nunca lembro o nome do outro. Waze. No Waze, e colocar lá CBP que vai aparecer. E dia 31 nós vamos ter o culto da virada, começando às 10 horas da noite. Cris, Peraí, dia 24, que ele não falou, tem um culto de Natal. Então, eu ia justamente começar por aqui. Cris, dia 24, culto de Natal. Nós vamos ter dança. Muita. Vamos ter coreografias. Sim. Vocês já estão prontas. Estamos chegando lá. Muito sangue, muito suor, muita oração. Muita em vez oração. de dizer sangue, suor e lágrimas, sangue, suor e muita oração. Muita oração. Tem lágrimas também, tem algumas Cris, lágrimas. Juntando isso, a oração para esse ministério também é muito fundamental.
funciona como um escudo? Eu acho que para todo ministério, né? Ministério sem oração não vai, né? Mas a gente diz assim, por que eu falei isso? Porque você está lá na frente. Então você, ali querendo ou não, você está sendo um espelho aonde muitas pedras chegam com muita facilidade. E as pedras que o povo joga no espelho normalmente são pontudas. Então você está em evidência ali, o ministério vai estar ali em evidência. A oração serve realmente para fortalecer a fé, fortalecer o corpo, a alma e o espírito. Sim, a oração é essencial para isso. Acho que todo líder ele tem que ter o seu tempo para oração, para orar, porque é um fardo leve que você carrega, mas é um fardo que você carrega, né? Mas que você vai. Mas eu tenho, assim, graças a Deus eu tive um pai que ele foi sempre um sargento, assim. Então, assim, eu não tenho problemas com críticas. Nenhuma. Ai, você fez, eu não gostei, não sei o quê. Não sei. É uma coisa que não me atinge, é uma coisa que não me abala. Desde sempre eu fui assim, entendeu? Porque eu tenho muito foco para quem eu tô fazendo. Para quem eu quero agradar. Então, eu acho que isso é um reflexo. As críticas chegam, mas... As críticas boas a gente constrói. Eu não gosto. Você poderia introduzir isso. Você vai e as negativas eu deixo pra lá. Fala assim, segue o barco. Eu sigo o barco. Porque assim, se você for absorver tudo, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Porque assim, acho que o maior erro da liderança é você querer agradar todo mundo. Você não vai conseguir fazer isso. Isso é assim, impossível. Não dá. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, você agrade a Deus. Tente agradar a Deus. Nesse culto de Natal, vai ter o Silvio, vai estar dançando. As crianças, alguém além do Silvio vai participar? A gente colocou os meninos para dançar, que é sempre, eu tenho assim um sonho assim que os meninos dessa igreja, dessa comunidade, eles abram essa visão, sabe? De vez de dançar no baile funk aí, que a igreja tem esse espaço para eles, então nós colocamos os meninos para dançar e colocamos também as meninas, as crianças para dançar, algumas também. Então, porque o pastor perguntou assim, esse ano de 2023 não seria um bom tempo para começar a preparar uma nova geração? Nós estamos em 2022, né? Então, 2023. Mas o ano vai começar já. Sim, a gente tenta preparar a geração, mas é aquela coisa que eu falei assim, a gente depende muito dos pais, que os pais entendam isso. Porque eles vão pegar uma coisa onde eu vou cobrar. Infelizmente, a gente teve isso nesse ano. A pessoa ensaiou até um tempo, mas eu falei assim, agora não pode faltar mais. E continuou faltando. Eu falei, então, a partir de agora você está fora. Você acha que o que atrapalha o seu ministério como alguns outros, mas o seu ministério ele requer uma dedicação maior, né? Porque tem um preparo para uma apresentação, diferente de outros. Você acha que esse contexto dessa geração atual, que os pais não impõem responsabilidade, não impõem deveres, limites, obrigações aos filhos, você acha que isso tem atrapalhado o seu ministério a se desenvolver? Muito, muito, assim, porque quando eu comecei o ministério lá em 2005, eu falava para as mães das meninas falavam, não, isso mesmo, briga mesmo com elas, fala mesmo. As meninas, quando elas crianças, elas tinham que fazer o resumo do capítulo da Bíblia. Eu tenho um calhamaço de papéis, elas tinham que resumir para mim. Então, ela tinha que ler Gênesis 1 e fazer um resumo lá. Porque elas tinham que ler a Bíblia, elas tinham que mostrar, porque eram crianças. É lógico que hoje, mulheres, eu não cobro mais isso delas, elas fazem, mas eu ensinei isso para elas. Mas eu tinha o quê? O apoio das mães. Ela falava, cobre eles lá em casa. Hoje em dia, e eu falava alto com elas, falava firme. Hoje em dia, se eu falar alto e falar firme com uma criança, é capaz de apanhar dentro da igreja. A mãe fala, você tá doida? Vai lutar com meu filho? Vai brigar com meu filho? Mas como se cria pessoas responsáveis? Se você vai ter quando meu filho faz alguma coisa, eu falo para as meninas, bate nele, puxa o cabelo dele, ele tá fazendo direito, fala. E eu deixaria mesmo, porque eu quero que meu filho seja assistido da melhor forma, seja repreendido. Eu quero que meu filho faça as coisas bem feitas. E se eu não tô lá, quem tem que estar lá? As pessoas que amam ele. Eu entendo que as pessoas dentro da igreja amam meu filho, amam as crianças que estão lá. Então, você tem que ter esse cuidado. Quando eu vejo a criança fazer uma coisa, qual a minha intenção? Dá um grito, não, faz isso. Tem pai que acha legal, tem pai que se acha... Não, imagina. Porque eu sei que pode cair, eu sei que pode tropeçar, eu sei que pode machucar outra criança menor, eu sei que pode ter, entendeu, uma consequência maior, mas tem pais que não entendem isso. Aí fica todo dodói. Aí fica muito difícil. Você não tem. E assim, eu não vou abrir mão do meu jeito, que Deus colocou na minha mão. Porque é assim, eu que sou líder, é de mim que Deus vai cobrar. E antigamente eu falava assim, gente, será que eu sou muito dura no meu ministério? Imagina. Será que eu sou muito... Aí eu fui isso é intriga da oposição. Aí eu fui no encontro de lideranças, né? De líderes
De Ministério de ministérios. Danças. Quando eu olhei assim, eu falei, gente, como eu pego suave. Nossa, eu era uma das mais... Pegava mais leve, entendeu? Lá, eu falava assim, nossa, tô demais. Porque assim, a gente sai a 2, 3 horas. Tem Ministério de Dança que sai a 8 horas, direto. Entendeu? Tem Ministério de Dança que não aceita atraso. Chegou atrasado, não vai dançar. Por atraso, não importa. Você chega atrasado no seu serviço? Você chega atrasado na faculdade? Você chega atrasado na consulta médica? Não. Na consulta médica você chega meia hora antes. No seu serviço você chega antes. Por que no ensaio você tem que chegar a hora que você quer? Essa questão do limite, realmente, ela precisa ser muito bem fomentada e falado de uma forma que as pessoas possam entender. Não é que você está sendo dura só por ser dura, mas existe um propósito. Quando falamos de propósito, Cris, qual é verdadeiramente o propósito do Sirvo através da dança? Quando a gente foi fazer o Ministério Sirvo, né, o pastor ele fez pastor Ailton, né? Que era pastor aqui, ele fez uma série de estudos pra gente, falando sobre adoração e tudo, até a gente chegar ao nosso propósito. Então, o propósito do Ministério Civil hoje, desde 2005, continua sendo o mesmo. Adorar a Deus através da dança e ajudar a igreja nas suas necessidades. E servir a igreja nas suas necessidades. Porque eu falei assim, eu não quero só um ministério que encontre meninas lá e dance. Não é isso. Eu quero as meninas que sirvam a igreja. Que sirvam, e servir mesmo, de lavar o chão, de limpar a igreja, de lavar banheiro, de pegar a sacola do irmão, de ajudar o irmão, de ir na casa do irmão orar. Isso é servir. Porque assim, as pessoas têm que entender que elas nasceram para servir. Porque elas estão querendo muito, muito e não estão servindo. Estão querendo ser servidas. Ser servidos, servidas. Eu falei, não dá. Se você está no reino de Deus, você veio para servir as pessoas. Seja com um abraço, seja carregando uma sacola, seja limpando alguma coisa, seja falando uma palavra, mas tem que servir. Há 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui na igreja, o Sirvo era quem fazia a manutenção da limpeza e fez isso durante um bom tempo, né? Muito tempo. Nós fazíamos isso de graça, porque eu coloquei tinha que assim, era uma regra. Você tinha que limpar a igreja no sábado para poder ministrar no domingo. Entendeu? Porque você tinha que cuidar da casa do Senhor, do templo. Quem não vinha na faxina, não dançava. Porque na estrela, a estrela maior é Jesus. Você está ali para adoração. E eu falei, nada como limpar um banheiro para você saber qual que é o seu lugar. O pastor ultimamente tem falado muito sobre isso. Dentro da igreja. Entendeu? Qual que é o seu lugar dentro da igreja? O seu lugar dentro da igreja é qual? É o lugar de servir as pessoas. E você tem que servir o local onde você está. Então, a gente limpou a igreja sem receber nada assim. O que a gente fazia há uns 10 anos. Aí depois a igreja viu, aí começou a dar um dinheiro pra gente, porque a gente aproveitava e revestia em sapatilha, em materiais pra gente. E assim foi por muitos, muitos anos. E as meninas amavam, porque a gente fazia terapia, né? Porque elas mais conversavam do que limpavam a igreja. Falava, gente, para de secar gelo, meninada, vamos. Aí ia cresceram assim. Acostumadas. Esse trabalho de decoração é vocês que fazem? Não, é nós que fazemos. E não porque assim, gente, o pessoal fala assim, mas por que vocês fazem serviço? Não é porque eu falo assim, não, a gente tem que fazer. Todo o material de decoração da igreja tá aí, esperando alguém se levantar e fazer. Se alguém chegar em mim e falar assim, Cris, esse ano eu quero montar a igreja, vou falar, irmão, glória a Deus, aleluia. Mas se não aparecer alguém, porque eu vou contar, teve um ano que a gente falou assim, eu falei para as meninas, eu não vou decorar a igreja. Falei, eu tô cansada esse ano eu não quero. Ano de rebeldia, sabe quando você é rebelde? Eu falei, esse ano eu não vou decorar a igreja. Tem isso também, é? Tá, com certeza. Né? Imagina, Aí eu falei, não vou. E não vou fazer nada também. Esperando que outros ministérios se levantassem para fazer alguma coisa. Porque, assim, às vezes eu fico assim, eu acho que eu ocupo muito espaço e não dou espaço para os outros ministérios se levantarem e criarem alguma coisa, né? Então, vamos ficar quietinho. Quando foi chegando dezembro, foi me dando um pavor, assim. Porque ninguém tinha feito nada, a igreja não estava decorada. Aí o Espírito Santo começou, sabe? Falou assim, quem mandou você não fazer nada? Quem mandou você ficar quieta? Quem? Era uma vontade minha, não era a vontade de Deus, não era a vontade do Espírito Santo. Porque eu nasci para servir. Então ele falou, então vai me servir. Porque eu falo assim, dezembro é uma data, eu acho que o cristianismo ele tinha que parar por 2 datas. O nascimento de Jesus e a Páscoa. Tinha que ser marcante nas igrejas. E infelizmente você vê igrejas que no dia 24, no dia 25 estão fechadas, que não fazem nada porque o pessoal vai viajar da igreja. Na Páscoa muito Na menos. Páscoa, né? muito menos. Eu acho que a Páscoa ela tinha que ser assim, marcada mesmo. Eu acho que toda igreja tinha que estar aberta, assim, fazer vigília o tempo todo, porque Jesus morreu. Entendeu? Vai ser lembrado daquilo.
Então, assim, então eu acho que o mês de dezembro ele tinha que ser o mês todo de celebração do Natal. Porque Jesus nasceu. Quando nós vamos fazer aniversário dos nossos filhos, quantos meses antes nós começamos a programar para fazer a festa? E é nosso filho. Jesus é a razão da nossa vida, é a razão do nosso respirar, do nosso abrir os olhos. O que ele merece? Merece o melhor, né? Merece o melhor, tanto do nosso dinheiro, quanto do nosso tempo, quanto dos nossos esforços. E não é para as outras pessoas entenderem, é para você entender o seu esforço. Porque muita gente não entende, porque essa semana que vem eu vou passar a semana virada na igreja. Muita gente não vai entender, é loucura. Mas eu sei o que eu estou fazendo para Deus. O Johnny fez a seguinte rapidinho, pergunta. só colocar uma situação aqui que do ministério que me marcou muito, né? Essa questão da decoração, ela é algo que às vezes passa despercebido. Talvez a pessoa que faça, não sei se você tem essa percepção, mas você faz e fica ali. E talvez aquilo, pra você, foi um trabalho que você fez da melhor qualidade. E não é puxando sardinha porque a Cris tá aqui, mas é algo que eu até comento com outras pessoas. É muito bonito, porque tem pessoas aqui, Cris, que nos assistem que não são da nossa igreja. E é muito bonito a decoração. Ela te dá uma introdução daquela data e daquele evento. E na Páscoa, foi, acho que uma das decorações mais bonitas que eu vi aqui da igreja, da Páscoa deste ano, né? Você veio também, né? A gente veio ministrar a gente fez uma vigília e algumas pessoas aqui, como eu, Reginaldo, viemos ministrar. E quando eu cheguei, aquilo me impactou muito, porque fizeram como se fosse ali a tumba de Jesus, da ressurreição. Então isso é importante, né? Às vezes as pessoas acham que o ministério se dá por aquele que é prático, aquilo que vai ser feito. A Cris ressaltou situações do ministério dela que estão muito nos bastidores, muito, né? Que é o ensaio, que é o limpar um banheiro, um chão, o preparo de uma roupa que você escolhe para colocar, a coreografia que você, através da letra, você importa para as pessoas. Então só queria deixar mesmo assim a importância de que, como o ministério ele está muito mais interligado no que tem por trás do que aquilo que ele apresenta na frente, né? Então, a pergunta que eu ia fazer é justamente uma pergunta que o Johnny fez nesse sentido, que você estava falando aí do seu tempo de rebeldia que você, né, se sentiu. Talvez você esteja sentindo essa pergunta aqui. Ele pergunta assim, ser visto ou serviço? Serviço. Essa é a visão do Sirvo? Serviço sempre. Serviço quer dizer servir sempre. Servir sempre. Embora que não seja visto, como o Cleiton acabou de dizer, visto, né? Os bastidores que ninguém... Vamos falar um pouquinho dos bastidores. O Sirvo tá aí atuando. Loucura, né? Loucura. E vocês têm pessoas, por exemplo, o Sirvo vai se preparar. Vem um professor, vocês conseguiram contratar um professor, tem alguém profissionalmente falando, vamos tirar um pouquinho a máscara do, ai meu Deus, o Sirvo lá com todo o sacrifício. Tem alguém que vem ajudar vocês? Até 2021 nós tínhamos a professora de balé, que vinha toda segunda-feira, porque assim, porque 2022 assim foi muito corrido e realmente não deu. Mas porque as pessoas falam assim: "Ah, eu vou na igreja, eu faço, eu danço", tá, mas você faz aula? Ah, não, pra quê? Oi. Qualquer lugar que você vai dançar, você tem que fazer aula de balé. Qualquer lugar. Porque na igreja não. Então você tem que fazer a aula, as meninas têm que ter muito ensaio. Tem uma coreografia que a gente vai dançar hoje, que a gente pagou pra coreografia. Então teve um professor que fez a coreografia, eu falei o que era. Ele não é cristão, mas eu falei o que era. Eu falei assim, você topa. Mas você chamou uma pessoa de fora? Eu falei assim, chamei, porque Deus usa. Deus usa indiferente de quem seja. Indiferente de quem seja. Eu falei, gente, eu falei assim, as pessoas, elas nasceram para adorar a Deus. Elas não fazem isso por rebeldia. Mas essa é a essência. Deus criou elas para isso, para adoração. Mas elas não fazem isso por rebeldia. Então toda pessoa nasce para adorar a Deus. Então toda pessoa tem algo para dar para Deus. E quando eu chamei meu professor, eu falei, você faz para mim? Ele falou, então me explica o contexto. Eu falei, é esse o contexto. Aí ele falou, eu falei, você topa? Porque precisava. Ele falou assim, Cris, eu nunca fiz. E tá sendo um desafio tão gostoso para mim. Aí ele falou, então, tudo bem, top. Então nós pagamos. É lógico que eu fiz questão. Ele falou, não paga. Eu falei, não, fiz questão de pagar. Eu falei assim, não, eu quero pagar. Você não cobra para outras pessoas? Cobra. Eu falei, por quê? Eu falei, meu Deus, merece mais. Eu falei, então eu faço questão de pagar. Então, essa questão do trazer o profissional pro amador, não é isso? Isso. É essa visão? É essa visão. De trazer uma pessoa que possa dar um suporte técnico para que vocês possam
É lógico, tem toda a unção, tem toda a inspiração, tem toda a devoção divina, mas o lado profissional fica muito importante, porque o médico não pode atuar se ele não se preparar, o dentista não pode atuar se ele não se preparar. Então, na dança, principalmente para Deus, que você quer oferecer o seu melhor, você precisa desse apoio. As meninas que estão com você, as pessoas que estão com você, elas concordam também com esse posicionamento plenamente, de ter uma pessoa profissional para ajudar? E elas cobram, né? Elas cobram, falam, nossa, que esse ano, não sei o quê. Porque eu não paro de fazer aula de dança, né? Eu, graças a Deus, eu tenho condições financeiras de fazer aula fora, porque não é barato. Dança, eu não sei porque é tão caro, mas é uma aula cara. Então, eu nunca parei de fazer dança. Mesmo na pandemia, eu fazia aula de dança, não tive esse problema, mas as meninas cobrem. Financeiramente, elas não têm condições. Então, a gente vinha aqui na igreja, a professora cobrava mais barato e fazia. Porque agora, quando a gente aumentou o nosso ritmo de ensaio, o escopo delas sentiram. Então, tem movimento que elas choraram para fazer. Entendeu? Porque precisa de uma preparação maior. Porque precisa de uma preparação. E eu acho assim, que a igreja, infelizmente, já tem aquela visão, e eu não sei por que ela tem essa visão, de achar que não precisa de um profissional para te qualificar, para fazer algo para Deus. Eu acho que toda igreja teria que ter um professor de canto, um professor de música, um professor de dança, um professor de teologia para dar aulas para líderes. Todos os ministérios deveriam ter acompanhados de profissionais. Porque a gente precisa se preparar para dar o nosso melhor. Porque se eu não danço, se eu não faço aula, eu não sei até onde meu corpo vai. Porque eu não estou preparada fisicamente. Então, como que eu vou dar o meu melhor para o Senhor se eu não sei? Teve uma vez que o pastor Ailton, a gente estava nessa loucura de ensaio e tudo, e o pastor Ailton falou, para aqui, vem cá. Falei, ele falou, vocês nunca vão fazer algo perfeito. Nunca. Porque nós somos seres imperfeitos. Somos imperfeitos. Então, você não pode querer fazer algo perfeição para Deus. Isso nunca vai existir. Mas você pode fazer algo excelente. E excelente é quando você dá o seu máximo. Quando sua consciência fala assim, eu dei o meu máximo, eu dei o melhor do meu tempo, eu dei o melhor do meu corpo, eu dei o melhor do meu horário, eu dei o melhor de tudo. Isso é excelência. Quando falou assim, eu podia ter feito algo a mais, não foi excelente. Porque você poderia ter algo mais. Perfeito não vai ser nunca. Porque somos imperfeitos, tem um pecado aí. Mas excelente podemos ser. Mas como alcançar a excelência? No meu ministério, fazendo aula de dança. Excelente. O preparo. O preparo. Não só a aula de dança, como a academia, fortalecer os músculos. Com certeza, o alongamento que é necessário. E lógico, e depois a parte espiritual. Ler a Bíblia, orar. Vir aos cultos. Não tem... você participar de um ministério e não compartilhar dentro da igreja. E não saber o que está acontecendo na sua igreja. Não tem como. É algo, e essa parte aí já é comigo, viu? Eu acho imprescindível, não só quem faz parte do ministério, mas quem está envolvido na igreja. Eu acho que é o ministério da comunhão. Né? É aquele momento gostoso, aquele encontro de quinta-feira depois do culto, o café, aquele encontro depois do culto de domingo, aquele bate-papo, aquela meia horinha ali, 15 minutos, que nos leva para uma semana de bênçãos, uma semana em paz. Essa preparação, essa participação... você conhecer, igual, eu conheço a vida das meninas. Porque nós Sabe estamos juntas aqui. Né? Eu sei o que elas precisam. Eu conheço os filhos dela. Eu conheço a necessidade das crianças delas. Porque nós estamos em comunhão, nós estamos na igreja. Nós não se vemos todo dia. Nós se vemos quinta, nós se vemos domingo, nós se vemos no ensaio. E nosso ensaio assim, é meio ensaio, meio terapia. Porque elas vêm, a gente conta o problema uma para outra, fala dos maridos, fala do casamento, fala do serviço, fala das nossas frustrações, fala do luto, fala das dores. Tudo isso acontece no ensaio, tudo isso fala na comunhão da igreja, quando estamos juntos. Eu vou contar só uma história. Antes nós estávamos ensaiando, a gente estava um calor terrível, né? E teve batismo, né? Domingo. Teve batismo domingo. E nós ensaiando, e nossos filhos vêm junto. Porque onde eu vou deixar nossos filhos? Nossos filhos vêm junto com o ensaio. E fica lá, na cadeira, ensaiando. Só que tinha água do batismo. Aí eu falei para as meninas, vou esquentar a água, vai ser dia de piscina. Para os meninos. Eles ficaram muito felizes. Enquanto nós ensaiávamos, onde eles estavam? Na piscina. Dentro do batistério. Nadando lá. Criamos memórias para eles. Eles se acharam o máximo. Aí eu depois peguei o isopor, meti lanche lá, refrigerante, eles tomando dentro da piscina. Eles acharam aquilo o máximo, porque eles estavam na casa deles, nós estávamos ensaiando, mas eles estavam lá se divertindo. Marcou a história. Meu filho falou assim, mãe, você é o máximo. Foi o melhor banho da minha vida.
No meu prédio, gente, tem uma piscina semiolímpica. Que meu filho pode ter a liberdade de nadar todo dia. Mas não, ele escolheu estar aqui, estar junto com os deles, estar na casa do pai, estar na casa dele, tendo a liberdade de sair, de fazer coisas diferentes dentro da casa do pai. Né? Comunhão. Mas por quê? Porque temos comunhão, temos essa liberdade. Gente, igreja é um lugar de liberdade. Você pode vir, você pode comer dentro da igreja, você pode dançar dentro da igreja, você pode cantar dentro da igreja. Tudo em adoração a Deus. Muito bom. Minha esposa fez uma pergunta aqui, Cris. Oi, Quer falar Dag. alguma coisa? Pode falar. Não, a Érica só reivindicou dizendo que sobre os ritmos, a pergunta não era do Johnny, e sim da Érica. Ah, sim. Ah, Érica. Aí, Valeu. Érica, vamos lá, quero ver você dançar A Dag também. perguntou assim, Cris, das pessoas que já passaram pelo Ministério Sirvo, existe alguém que você sentiu que o Ministério mudou essa pessoa? Todas. Todas. Mesmo as que não estão dentro da igreja, são mulheres diferentes. Todas. Todas são mulheres diferentes. Porque são mulheres que aprenderam dentro da igreja a servir, a dar valor à liderança, a dar valor à igreja, a dar valor à comunhão. Eu acompanho a vida de algumas, né? De umas que estão. E todas assim, eu vejo que são mulheres assim que cresceram na vida. São mulheres empoderadas, biblicamente empoderadas, não esse empoderamento aí feminista aí, mas mulheres biblicamente empoderadas, mulheres lindas, com filhos e famílias lindas, entendeu? Mas todas. Como que isso retrata pra você, em questão de você olhar e ver que o trabalho que Deus te deu a capacidade de exercer tem diretamente transformado a vida de alguém? Eu falo assim, ai Senhor, que bom que nos momentos difíceis eu não desisti, larguei tudo, chutei o balde e fui pra lá. Gente, porque assim, dá vontade. Porque assim, é muito difícil você ter um ministério. Sim. Né? É muito difícil. Mas quando você vê os frutos lá colhendo, mesmo pessoas que estão afastadas da igreja, que vejo, mas eu vejo a vida delas, eu falo assim, nossa, mesmo elas estando fora da igreja, são mulheres que tem uma vida certinha, que tem uma vida legal, que tem uma vida bacana. Eu falo, que bom isso. Que bom que eu posso ser instrumento. E para ser instrumento de Deus, se paga um preço alto. Coloque isso na cabeça. Se paga um preço alto. A gente tem como meta servir. Essa é a meta, né? Então, você, através do Ministério Sirvo, tem servido a Deus, tem servido a igreja, tem servido a comunidade. Você acredita que tão importante quanto fazer todo este trabalho é o testemunho dentro aqui, que a gente falou dentro da igreja, mas o testemunho também lá fora, a sua vida, o seu viver? Porque uma coisa é você estar dentro da igreja, a Cristina está aqui cobrando para que as irmãs saibam o versículo da Bíblia, para que elas orem, para que elas façam isso, façam aquilo. Mas é imprescindível isso, primeiramente, para você? Sim, é imprescindível. E eu falo assim, se o cristão está num lugar e as pessoas não sabem que ele é cristão, alguma coisa Tá errado. tá errado. E não precisa falar. É igual eu comecei a fazer aula de jazz esse ano, em fevereiro. Eu falei, subi. E eu não cheguei lá falando que eu era crente, nem que nada. Porque primeiro você fala, eu sou cristã, já aquele bloqueio, né? Já dá aquele... As pessoas já não vão falar certas coisas perto de você, já não vai passar... Não falei, de jeito nenhum. Então as pessoas falavam todos os assuntos perto de mim, tudo. E eu colocava minha postura, mas nem no momento falava de religião também, colocava minha postura no momento. Aí as pessoas falavam assim, nossa, mas você nem precisava falar que era crente. Porque isso dá pra ver, o seu jeito. Mas você foi com a saiona pra... Não, imagina! Eu acho que é o jeito de você se comportar mesmo. O primeiro jeito de você é defender aquilo que você crê. A luz. A luz. E sem ofender ninguém. Luz que está sobre... Eu não preciso ofender ninguém para defender aquilo que está dentro de mim. É só demonstrar aquilo que Jesus é, amor. Entendeu? Cris, há uns anos atrás nós fizemos aqui uma campanha para ajudar a Cristolândia. Foi lá na Cristolândia Homens, lá na Estrada do Sabuó, isso em Guarulhos, há uns 4 ou 5 anos atrás. E eu convidei você e o Ministério Sirvo para estarem ministrando conosco lá. Foi uma noite muito memorável, você ministrando ali num ambiente de pessoas que estão lutando contra o vício das drogas, né? Porque a Cristolândia trabalha muito com essa questão do envolvimento das pessoas com as drogas. Eu gostaria que você falasse um pouco de como foi essa experiência de estar ali num lugar totalmente adverso. Foi um desafio. Primeiro assim, que eu falei para as meninas, nós vamos para um lugar onde tem pessoas se recuperando,
onde que é só homens, era só homens, Lá é. no lugar. Onde você vai encontrar homens com todas suas mazelas, de todos os seus jeitos, né? Então, a primeira preocupação foi a roupa. Eu falei assim, meninas, vai ser diferente ministrar lá. Então, a gente vai ter muito cuidado com a roupa. Porque tem homens lá que não vê mulher faz um tempão, entendeu? Porque eles estão em tratamento. Então, nossos olhos, quando ele vê nosso corpo, eles não podem ter desejo. Eles têm que olhar a gente e ver a adoração através da gente. Então, primeiro foi isso. Depois, qual era a música? Porque a gente precisava passar uma mensagem que eles entendessem. Porque eles, né? Muitos nunca nem ouviram falar de Ministério de Dança na igreja. Então, foi um desafio, mas foi um desafio muito bom. Porque é muito bom você olhar quando você chega lá e ver que aquelas pessoas estão sedentas no amor de Deus. E que você pode dar um pouquinho através daquilo que Deus te colocou nas mãos. É uma experiência realmente muito marcante, né? Eu lembro que quando eu falei para o pastor responsável, falei, pastor, nós vamos trazer, a igreja vai vir e a gente vai trazer o ministério de dança da igreja. Ele olhou para mim assim com uma cara de espanto, falou, mas irmão, eu falei, não, mas fica tranquilo que está tudo sendo muito bem preparado. Eu já estava orando, eu não precisei falar nada com a Cris. Eu sei que ela sabe a função dela. Eu não poderia chegar nela e dizer, Cris, não faz isso, não faz aquilo, colocar um monte de empecilho. Porque como ela disse, o servir tem que ser algo que vem de dentro. E eu carrego comigo uma máxima, Cleito. Tudo aquilo que você faz por obrigação se torna um fardo pesado. Ainda que seja um fardo de penas, parece que são pedras. E sempre pontudas, que atinge com mais facilidade. Então, Cris, esse servir, o sirvo, hoje, você percebe qual é a sua, talvez hoje, antes você tinha uma dificuldade de aceitação, das pessoas compreenderem, entenderem o que era o sirvo. Hoje, qual é a dificuldade do sirvo hoje? Em questão de... Questão de sustentação, em questão de manter o sirvo, em questão de novas gerações. Qual é a maior dificuldade? Eu acho que você a maior dificuldade hoje minha primeiro fazer um líder, né? Porque assim, eu falo para as meninas assim, meu tempo aqui na igreja tá se acabando. Falei, daqui um ano, 2 anos, não vou estar mais aqui. E eu ficaria muito sentida se esse ministério, por falta de liderança, acabasse. Não tivesse uma continuação. Entendeu? Então, acho que um dos maiores... Então, Moisés está preparando Josué? Tá, Moisés está preparando Josué. Né? Entendendo em Deus que será natural e que ele vai levantar uma pessoa. Mas também a pessoa tem que estar disposta, né? Para isso. Porque, às vezes, as pessoas não estão dispostas. Eu não quero. Porque eu falo assim, se a gente paga um preço maravilhoso, paga, mas a gente é tão recompensador, você vê. Depois que você vê as pessoas saindo sorrindo, felizes, porque fizeram o seu melhor, porque entenderam que seu corpo foi feito para adorar a Deus, que é maravilhoso. E o outro realmente é a mão de obra mesmo, são pessoas. Como está difícil pessoas. Eu acho que não só na nossa igreja, mas em todas as igrejas. Todas as pessoas que eu converso, que são líderes em todas as áreas, está muito escasso. Mão de obra hoje está escasso. Olha aí, chegou até aqui uma felicitação para vocês. A Érica está dizendo aqui, falando em momentos memoráveis, ela disse que viu vocês dançarem em 2015, no Natal. Acho que foi a primeira vez que vi vocês dançarem. E isso emocionou muito ela. Que bom, Érica. Olha, o Ministério está precisando de gente. Porque assim, eu quero também tirar outro paradigma que tem, assim, que é só gente magra, é só gente jovem. Eu falo assim que a Jaque, do TAM, ela é uma pessoa que me inspira. Assim, todo ano tem o mesmo problema com ela. Ela fala, Cris, eu não vou conseguir tal coreografia. Cris, eu não vou conseguir tal coreografia. Olha pra cadeira e fala assim, não quero nem ouvir, Jaque. Fala assim, o Espírito Santo mora dentro de você, ele te capacita, basta você querer que ele te capacita, ele vai te capacitar. E a coreografia que a gente vai fazer esse ano, ele tem muito chão. E porque ela tá parada há um ano sem fazer balé, ela falou, não vou conseguir, Cris. E no ensaio de ontem, eu falei pro Bino, grava pra mim, porque eu quero ver. E quando eu olhei hoje o ensaio, eu falei assim, falei, Deus, como Deus é bom. Porque assim, quando eu olhei ela dançando, eu falei assim, como pode falar que uma pessoa dessa não tem corpo para adorar a Deus, não tem capacidade de adorar a Deus? Como pode falar? Eu falo, já que quando você dança, você me emociona, o Espírito Santo me toca. Porque eu vejo Deus ainda através da sua dança. Não pode falar, ninguém pode falar nunca, porque ela não nasceu para dançar. Não dá para falar, ela nasceu para dançar. A dança, ela é algo que flui naturalmente. Cleiton, alguma pergunta, uma observação? Não, eu
a pergunta que eu tinha pra fazer pra Cris, ela respondeu mais ou menos. Uma vez eu tava... Deu até muita polêmica, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas teve uma igreja que ela propagou um culto, né? Você pode procurar na internet, você acha. O nome do culto era Vem Novinha. O nome do culto. E a chamada parece um negócio de uma boate. E aí a Cris falou da questão de ir num ambiente onde tinha homens ali, tava passando por um tratamento, se preocupar com a vestimenta. O apóstolo Paulo, ele fala em questão de igreja que tudo que nós façamos em ordem e decência. Como que você acha que o seu ministério se aplica nisso? Porque as pessoas acham que uma pessoa que cobra isso, hoje, nesse contexto que nós temos de igreja, ela é equivocada, ela é uma pessoa que precisa se atualizar, ela é uma pessoa que tem que ser mais aberta. Eu acho que o primeiro que você tem que entender, e a mulher tem que entender que o corpo dela é templo do Espírito Santo, não importa a época que seja, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Cris, é que você falou uma coisa muito importante na conversa, que a gente não entrou nisso, mas uma coisa, toda mulher, e isso o homem tem que defender na mulher, um empoderamento da sua mulher, que seria uma colocação, que seria um posicionamento, que a mulher buscar sempre a excelência naquilo que ela produz. Só que hoje as pessoas têm entendido isso e trouxeram para a igreja, está trazendo cada vez mais para as igrejas de uma forma equivocada. E aí você falou uma coisa muito importante, da vestimenta, que a pessoa, para ela se empoderar, ela não tem que vir com a vestimenta vulgar. Mas ela andar uma pessoa elegante, bonita, ela não precisa se colocar para baixo. Eu falo sempre para as meninas, eu falei assim, isso eu ensino para elas. Se você estiver na rua e você encontrar Jesus, você tá de ok? Você vai se esconder? Você vai se olhar? Falei, se você vai se olhar, alguma coisa está errada. Se você vai cobrir alguma parte do seu corpo, alguma coisa está errada. Se você vai se sentir mal, alguma coisa está errada. Porque quando você se veste todo dia, tem que ser para ele. Quando você se programa de forma decente, de forma em ordem, decência e ordem, né? Ordem e decência. De forma decente, de forma em ordem, você está bem. Pessoal, nós estamos aí já quase no nosso fizinho. Queria lembrar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative os sininhos para você receber as notificações, nos siga na nossa página lá no Facebook, também nos siga lá no Instagram, em todas as redes sociais, Família CBP. Compartilha. Curta, compartilhe, faça lá um comentário. Se você tiver uma pergunta, manda para nós. Quanto mais você fizer isso, mais outras pessoas vão ser alcançadas por essa palavra. Você já pensou? Alguém lá no interior ser alcançado por essa mensagem, onde ela pode entender que a Cristina falou aqui que dançar para o Senhor é algo maravilhoso, é algo edificante, é algo que alcança e transforma vidas. Tudo isso ela falou. E se você chegou agora, corre lá, depois dá uma assistida no conteúdo por inteiro, tá muito bom. Você vê, já estamos quase 1 hora e o assunto vai que vai. Cris, quero te agradecer por você ter se disposto, se colocado à disposição de vir aqui falar sobre a dança, que é algo que alguns anos atrás era até impensável dentro das igrejas, né? A falar música, a bateria, eu sou do tempo que não podia ter bateria. Sabia que eu sou do tempo que não podia ter bateria dentro da igreja? Você tá velhinho, tia, que não é do meu tempo essas coisas não, cara. Eu peguei esse tempo também. Não, era pecado! Não, na minha igreja tinha órgão, não seja por na isso. Na minha também. Aquele órgão bem grande lá, que era a ministra de música que tocava, como você disse. Cris, o nosso muito obrigado mesmo, você ter disposto do seu tempo, vir aqui falar sobre, como eu estava falando, da dança, que é algo que ainda mexe com as pessoas, e você muito bem explicou e tirou toda a questão de, como o Cleito comentou, da sensualidade. Que nós aí fora, o brasileiro é visto como a dança, né, sempre escandalosa, e você trouxe algo mais puro, mais simples, para louvar, adorar e exaltar o nome de Deus. Deixo aqui aberto o microfone para você complementar mais alguma coisa que você possa estar passando. Eu queria agradecer o espaço que vocês me deram, né? A coragem também de me convidar. Amor, fui bem, não falei nem uma besteira. Ainda, né? Tá acabando. E falar para você que Deus te chamou para servir.
E assim, e se você não sabe, pra que eu nasci? O que eu vou fazer? Faça o que aparecer na sua mão. Gente, eu tava lembrando esses dias que eu já fui regente da igreja. Falando disso, vamos aqui perguntar uma pergunta. Você já caiu dançando? Não. Você nunca tropeçou Não. lá na hora que você tava fazendo aquelas piruetas? Nunca caí dançando. Era nunca. para ter umas... Hugo, se você Vídeo conseguisse cacetadas, colocar não aí tem. umas imagens aí pro pessoal acompanhar a dança, você tem certeza que você não caiu nem uma vez? Nunca Rapaz. caí. A gente não cai, gente, porque assim não é programado. A gente vai fazer um passo lá, vocês não vão saber. Só nós sabe. Mais abaixo, dá uma pirueta. Não, mas não. E falar assim que você tem que participar de um ministério na igreja. Então, vá tentando, vai por tentativas. Eu já fui líder de louvor, gente. Jesus. Mais água. Mas estudei, eu sabia ler partitura, fiz piano, entendeu? Mesmo assim, era para fazer regência com o irmão que veio lá da Ponte Grande, dar aula de regência para mim aqui na igreja. Então, quando eu estava no Ministério de Louvor, eu fazia tudo para ser excelente dentro do ministério. Mas não era, mas fazia, porque a igreja precisava. Nós éramos uma igreja pequena, não tinha ninguém que fazia. Vou ficar lá, não, tá precisando. Mas está precisando, então é você. Jesus está chamando você. Então, venha fazer parte dos ministérios. O Ministério de Som, o Ministério Infantil, o Ministério de Louvor, o MQA, a recepção, todos estão precisando de mão de obra. O Ministério Pastoral também estão precisando de gente para estar ajudando ele. Gente, as pessoas depois da pandemia precisam ser cuidadas. O Ministério Acolher, cara, tá precisando de gente. O Ministério Acolher está precisando de gente. Eu falo que quando você não faz a sua parte, você sobrecarrega outras partes. É a Nathalie terça-feira que vem já? Não. Não, a Nathalie é só em janeiro. Ela Quem falou que vai fugir. É o Fábio? É o Fábio da música, olha. Dança, Posso fazer música. minha última pergunta pra Cris? Pergunte. Cris, esse vídeo na internet, se o Hugo não apagar, ele vai ficar aqui pra sempre, né? Você disse que daqui a alguns anos, provavelmente você não estará mais aqui, né, nesse ministério em si, né? Desse vídeo aqui, fosse suas últimas palavras, o que você deixaria para as pessoas? Que elas adorem a Deus na sua essência. Que o ser humano nasceu para adorar a Deus. E tem que saber qual a diferença de louvar e de adorar. As pessoas hoje em dia elas estão louvando. Elas elogiam Jesus. Mas adorar é reconhecer quem ele é. Reconhecer a importância que ele tem na vida. E assim, o que eu estou vendo esse último tempo é que as pessoas estão dando as sobras do seu tempo, da sua vida. Se sobrou tempo... quando sobrar um tempo, eu vou fazer. Não faça. Porque você deu a sobra para o Senhor. Eu sobrou um tempo, eu vou para o ensaio. Não vá, porque é a sobra. Deus não quer sobra do seu tempo. Deus não quer sobra do seu pensamento. Deus quer aquele tempo que você separou para Ele. É isso que Ele quer. Eu não quero ninguém assim, eu tô com tempo, eu vou lá fazer. Não vem me ajudar, porque eu não quero o resto. Meu ministério não quer resto. O Senhor não quer resto de ninguém. O Senhor quer o melhor do seu tempo. Você dá o melhor do seu tempo para sua família, para o seu trabalho, para os seus amigos, para a sua escola, e para o Senhor você der quando der, não dá. Ministério não é isso. Não é isso. Não. Hugo, nós estamos trazendo aqui os líderes de cada ministério da igreja, né? Quando será que vai vir a presidente, você sabe? Vixe! Aqui, ó, o menino perguntou aqui, mãe, mudando de assunto, como é ser presidente de uma igreja grande na comunidade? Se foi o Paulo ou se foi o... Niane Story. Como é ser presidente? Filho, é difícil. Se foi o Marcos falou assim, o Marcos acho que é o que mais vai sentir quando sair da igreja, que ele falou assim, mãe, quando eu crescer eu quero ser presidente da igreja, mas tem algumas coisas que eu não vou ser mole igual a você não, viu? Eu falo, quer ser mais duro ainda. Eu falo assim, gente, que bom, tô levantando sucessores, né? Deixando legado, porque fala assim que tem que deixar legado, assim. E eu acho que o legal vai ser isso, eu acho que o legal, quando eu sair da igreja, eu acho que eu vou deixar legado. Mas o legado é isso que você falou, né? Não é palavras, né? É os gestos, ações, né? que os seus filhos ou que outras pessoas que estão debaixo da sua liderança veem em você, né? Não precisa você ficar falando, né? Você carrega e arrasta. E eu já vou falar outra coisa, agora especialmente para os líderes dessa igreja ou de qualquer outra igreja, outro lugar que tem. Líder, você tem que ser o primeiro a estar no lugar. Líder, se o seu liderado não fizer, você tem que fazer.
Líder, seu ministério, Deus deu para você liderar. Não dê na mão de outra pessoa. É você que tem que pagar o preço. E é você que tem que saber os detalhes do seu ministério. Ai, tá bom. Não, mas vamos fazer. Se der para fazer, faça você. Eu falo assim para as meninas, quando eu quero que Deus me abençoe, eu quero os detalhes, que Deus me abençoe nos detalhes. Porque quando eu vou fazer alguma coisa para ele, eu não vou fazer os detalhes para ele. Então, líderes, pague o preço. Você tem que ser o primeiro a chegar, você tem que chegar 15 minutos antes, você tem que ver se os banheiros estão limpos, se tem copo para os seus liderados tomar água, você tem que deixar o lugar mais limpo do que você encontrou, porque outras pessoas virão, você tem que ter essa visão do todo. Entendeu? Você não tem que estar com aquela carta na manga, né? Só uma pergunta. Essa que está falando é a líder do CIVO ou é a presidente da igreja? É a líder do CIVO. Se fosse a presidente, ia ser mais duro. Pessoal, só para esclarecer, a Cris também é a presidente aqui da nossa igreja, juntamente com o nosso pastor, né? A nossa igreja ela tem um estatuto diferente das outras igrejas batistas, onde o pastor pode ser. Aqui no caso o nosso pastor ele não é o presidente é a Cris. Esse ano, para o ano que vem também é a Cris, já é o terceiro ano, né? Já vamos pro 6º ano. Já, Sério? 6 anos de presidência, olha lá, ó, 6 anos, hein? Já eleita, reeleita e trileita. 19, 20, 21, 22, 23. São 6 anos. É pro 6º ano. E ela também, durante um tempo, esteve à frente da área da limpeza da igreja, para você ver, né? Ela está aqui na liderança da igreja, liderando o CIVO, e ela também está aqui na área ajudando, fazendo, trabalhando. Então, esse é um legado muito importante, como ela bem tem dito. Cris, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que foi um tempo muito bom. Poderia ter saído outras perguntas, graças a Deus não saíram, não escorregou, tá bom? Ele ficou, se conteve, viu? Cleiton, obrigado pela participação mais uma vez. Que agradeço essa oportunidade. Hugo, obrigado pelo seu empenho, a sua dedicação. Johnny, você não está aqui com a gente, mas você é da equipe, faz parte. Obrigado aí por tudo que você tem nos ajudado. As imagens têm sido a cargo do Johnny. Pastor da nossa equipe também faz parte. E as pessoas que têm ajudado o podcast Família CBP. Lembrando você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta, comente, para que isso possa alcançar muito mais pessoas. Família CBP. Igreja CBP. Para vocês, a gente se vê na quinta-feira no nosso culto, no nosso café. Nossa. Tá certo? E no nosso final de semana, não esqueça, gente. Vamos prestigiar o culto, a cantata que as crianças vai realizar nesse final de semana. Sábado, né? Dia 17. Vai ter a última entrega das cestas básicas com o pessoal do Acolher. Dia 24, nós temos a nossa agenda já, o culto de Natal, onde nós vamos ter a presença do CIVO. Será algo maravilhoso e menos que isso a gente não espera. E dia 31 nós temos o nosso culto da virada. Se você ainda não se programou e quiser vir aqui, entrar o ano de 2023 orando na presença do Senhor, será muito bem-vindo, será muito bem recebido. Não esqueça, domingo, dia 18, nós temos aqui a nossa cantata de Natal com as crianças. Como eu digo sempre no final, meus amados, Deus abençoe, até a próxima e paz de graça!